Não tem como viver uma vida de renovação vivendo em desobediência. Para viver uma renovação em sua vida, você precisa se arrepender e aprender a ser obediente. Adão e Eva tinham tudo no jardim, mas escolheram viver uma vida de desobediência. E são muitos os caminhos que nos levam à desobediência. E a dúvida foi um destes caminhos que levou Eva à desobediência. A dúvida plantada no coração de Eva gerou incerteza, insegurança, dúvida no seu coração. A dúvida gera sedução. Com palavras audaciosas, astutas, ousadas. Você não merece isso. Você merece algo melhor. Você precisa de mais. Você tem que ter mais. São palavras de sedução que geram dúvida dentro de um coração. Quando essa dúvida entra no coração, é gerada também a ambição, o desejo por aquilo que é proibido. A pergunta da serpente é tendenciosa. A serpente, ela sabia que aquele fruto era proibido. Não sabemos em qual momento a serpente ouviu, mas provavelmente pode ter sido em uma conversa entre Adão e Eva. Não acredito que a serpente estava por perto quando Deus deu a ordem ao homem, dizendo que não poderia comer daquele fruto. De qualquer fruto poderia comer, menos daquele, porque se comesse daquele ou tocasse naquele fruto, certamente morreria. Bom, mas em algum momento a serpente estava por perto. E pode até mesmo ter sido durante uma conversa entre Adão e Eva, ouvindo Adão dizer a Eva: Eva, não chegue perto daquela árvore, não se aproxime dela, não coma deste fruto, lembre-se do que Deus disse. Você sabe que não podemos comer daquele fruto. Ali a serpente viu uma oportunidade quando ouviu essas palavras. Irmãos, tudo que for proibido na sua vida por Deus é uma oportunidade para o inimigo te conquistar. Ali Eva cedeu à tentação, e a tentação é uma viagem de ida sem volta. A serpente disse à mulher, conquistando a confiança com a mentira. Perceba que a serpente pegou uma verdade e distorce essa verdade, plantando ali sua mentira como se fosse uma verdade. Lembra de José quando foi jogado no poço pelos seus irmãos? Seus irmãos então pegaram a túnica que era de José, que seu pai Jacó lhe tinha dado, a rasgaram e a mancharam com o sangue de um animal, e levaram até Jacó dizendo que uma fera do campo tinha devorado José. Eles pegaram uma verdade que era a túnica e mancharam com uma mentira que era o sangue, que não era de José. E Jacó acreditou e sofreu por aquela mentira. Qual a intenção da serpente? Levar a mulher e o homem ao caminho da desobediência, a rebelião, o mesmo caminho que um dia a serpente trilhou. Essa pergunta da serpente é uma pergunta de sedução provocativa que gera ambição e desejo. A mulher viu que a árvore era boa. A árvore sempre esteve ali. O que mudou então agora foi o seu jeito de enxergar a árvore. Foi o seu jeito de olhar antes. O que ela via como algo proibido, agora ela olhava como algo agradável. A árvore sempre esteve ali. O que mudou foi o jeito de enxergar o que é proibido, o que é o pecado. Por isso, tantas pessoas têm tanto prazer no que é proibido. Eva tomou e comeu daquele fruto, e deu também a seu marido. Seus olhos foram abertos, e viram que estavam nus, e ouviram a voz do Senhor. Uma das consequências em viver uma vida de desobediência é a vergonha. A desobediência traz vergonha. Filhos desobedientes podem trazer vergonha, e os pais precisam corrigir os filhos para que não se repita isso mais. Mas ainda assim os filhos precisam sentir as consequências para que entendam
o quanto custa uma vida de desobediência. Quando erramos e temos consciência do nosso erro, sentimos vergonha, e quando não confessamos esses sentimentos de vergonha dentro de nós, vai gerando culpa, e a consciência vai ficando pesada, e a consciência pesada faz sofrer o coração, entristece os olhos e se torna tão pesado ao ponto de se tornar insuportável. Mas se o seu erro não te dá vergonha, você já está conformado com o pecado. Por isso você não pode se conformar. Você não pode se conformar com este mundo. Por isso você não pode se conformar em viver no pecado. A mesma voz da serpente que falou aqueles dias com Eva tem falado nos dias de hoje também nos ouvidos de muitos, seduzindo a muitos, distorcendo a verdade, dizendo que é normal a promiscuidade, a pornografia, dizendo que é normal você ter um amante, dizendo que é normal essa vida de engano, traição e mentiras, essa vida de vícios. Pois saiba que a palavra do Senhor diz que não é normal. O mundo tem dito a você que você é incapaz de viver sem essas coisas, que você é incapaz de se libertar desses vícios. Mas Deus, a palavra de Deus, diz que o Senhor te capacita para a obra e para viver uma vida livre de pecados. Entenda, para viver uma renovação em sua vida, você precisa aprender a viver uma vida de obediência. Entenda que a tentação, a mentira, o engano, o orgulho, a ambição te levam para o caminho da desobediência. E muitas coisas só vão mudar na sua vida quando você aprender a viver em obediência. E então chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? O que quer dizer este onde estás de Deus? Deus sabe onde Adão estava, mas este onde estás é Deus dando a oportunidade para Adão se arrepender, confessar o seu pecado, dizendo onde estás. Onde estás, Adão? Onde você tem andado? O que você tem feito com sua vida? O que você tem falado? O que você tem provado? E o que você tem tocado? Aonde estás, Adão? Ali Adão poderia ter se arrependido e ter pedido perdão, mas ele não assume a sua responsabilidade. Mesmo sentindo vergonha, ele culpa a mulher, e a mulher confrontada põe a culpa na serpente. Então Deus amaldiçoa a serpente e diz à mulher que multiplicará grandemente a dor da conceição, ou seja, a dor do parto. Com dor dará à luz a filhos. E ao homem o Senhor disse que maldita será a terra por sua causa, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Sabe o que é isso? A vida de desobediência é uma vida de maldição. E muitas coisas dão errado em nossa vida quando insistimos em viver em desobediência. Depois disso, Deus faz túnicas para o homem e para a mulher, e lança eles fora do jardim. Deus cobre a vergonha do homem e da mulher, mas não os poupa das consequências da desobediência. Se você tem vivido uma vida de desobediência, e se você tem procurado renovação em sua vida, uma renovação em seu lar, em sua casa, em sua família, saiba que essa renovação só chegará quando você aprender a viver uma vida de obediência. E o primeiro passo para viver uma vida de obediência é o arrependimento. Arrependa-se de todos os seus pecados. Abandone esta vida promíscua de pecado. Abandone todos os pecados da sua vida. Se arrependa e passe a viver uma vida de obediência, obedecendo a palavra de Deus. Saiba que Deus pode trazer uma renovação sobre sua vida, uma renovação sobre o seu lar,
uma renovação sobre sua família, sobre seu casamento. Mas você precisa primeiro aprender a ser obediente. Só sendo obediente você poderá escutar a voz de Deus. Você não pode viver uma vida conformado com o pecado. Você não pode se conformar com o mundo. Se conformar com o mundo é aceitar o que o mundo quer de você. O mundo tenta determinar o que você deve ser e o que você pode ter. Quando você se conforma com qualquer situação, você deixa de se posicionar e aceita aquilo que o mundo está lhe oferecendo. O mundo tenta te convencer que você é incapaz de se libertar destes vícios, incapaz de se libertar deste pecado. Mas Deus te capacita para o que precisa ser feito. Ter a mente renovada em Cristo é ter segurança no propósito, sabendo que aquele que te chamou é fiel para cumprir a obra e te capacita para a batalha. Ter a mente renovada em Cristo é viver não mais para a sua vontade, mas sim para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em sua vida. É viver uma vida em obediência à palavra de Deus.